Agora que concluímos o desenvolvimento, vamos apresentar então a nova funcionalidade de usar o workflow para gerar documentos temporários para depois serem assinados. Bom, antes de mais nada, nós vamos precisar criar um preenchimento automático, certo? Eu já tenho ele criado aqui, então eu vou só mostrar. Eu fiz um preenchimento automático chamado aqui P1. Até interessante observar que existe aqui o P1 e o P2, dois preenchimentos que foram criados aqui. E esse P1, ele preenche, na verdade, todos os campos aqui de cima, e aqui no texto do documento tem uma novidade, né? Ele usa esse cifrão abre-chaves e alguns nomes aqui de variáveis, né? E para que depois o próprio Siga faça um reconhecimento disso e uma substituição, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, essa primeira expressão indicando o nome do subscritor e essa segunda aqui a sigla do próprio documento. Aí aqui no segundo parágrafo, nós temos aqui algumas informações que a gente quer que venham do sistema de workflow, como, por exemplo, a sigla do procedimento de workflow e algumas variáveis que vão ser informadas num formulário. Como, por exemplo, essa variável se pode, dizendo sim ou não, e uma outra variável que informa aqui o valor. Ok? Então isso já está aqui, já está salvo como esse preenchimento P1. E aí qual seria o próximo passo, então? Bom, o próximo passo seria a gente vir aqui no workflow, e aí nós vamos ver como é que o diagrama fica, tá? Nós temos aqui um diagrama aqui já pronto também. Eu vou clicar aqui em editar. E aí observem o seguinte. O workflow vai ter então duas etapas. A primeira é um formulário, onde nós vamos coletar exatamente aquelas variáveis que nós queremos depois utilizar no documento, que são aqui o pode, que é uma variável booleana, e o valor, que é uma variável numérica, certo? E aí depois, num segundo momento, nós vamos chamar um novo tipo de caixinha aqui, que se chama criar documento. Aí essa caixinha, ela ganhou o título aqui de criar, certo? A gente tem que especificar quem é a pessoa que vai ficar responsável por aquele documento. Isso não é necessariamente a pessoa que vai assinar, mas sim, na verdade, o cadastrante, porque o workflow vai simular que aquela pessoa introduziu aquele documento no sistema. Tá? Depois nós temos que dizer qual é o modelo do documento, e aí sim nós podemos escolher aqui, lembra que existia lá o P1 e o P2, exatamente qual é o preenchimento que a gente quer utilizar para o documento. Certo? Então, relativamente simples, vou dar um OK aqui. Muito bem, então nós temos aqui esse procedimento 3, que é um procedimento também de teste. E aí agora nós vamos fazer assim, nós vamos criar um documento aqui vazio, qualquer, só porque a gente quer ver ele injetando esse novo documento como sendo um documento a ser juntado no documento principal, certo? Então eu vou criar aqui, olha só, esse documento, eu vou chamar ele de teste de integração com WF. Chamar não, né? Botei aqui o texto dele assim. Ok, aí nós temos aqui um memorando para isso. Vou só assinar. Lembrem que sem o documento estar assinado, ele não vai poder receber um documento filho. Então não funcionaria. Muito bem. Ele ganhou o número aqui de memorando 20, certo? Então, maravilha. Nós vamos então fazer o seguinte. Vamos abrir aqui um outro tab. Vamos lá no workflow. E aí eu vou iniciar um procedimento daquele diagrama 3 no main 20. Main 20. Certo? Ok.
Muito bem. Então, a primeira tarefa era esse formulário, e ela está sendo apresentada aqui. Eu vou escolher aqui, por exemplo, pode, eu vou escolher sim, e o valor eu vou botar aqui 123,45, certo? E aí eu vou clicar em prosseguir. Quando eu clicar em prosseguir, o sistema automaticamente vai passar pela tarefa de criação. Ela não é uma tarefa humana, ela é uma tarefa de sistema, e depois vai cair direto no fim. Cliquei. Muito bem, aconteceu exatamente aquilo. Ele veio parar aqui no fim, certo? Agora, o interessante é a gente ir aqui no Memorando 20 e ver se foi criado um documento novo. Olha só, e não é que foi criado aqui esse Memorando 21. Agora vamos clicar aqui para ver o conteúdo dele. Olha só que interessante. Usuário teste, não sei se vocês lembram, mas aqui era para entrar o nome do subscritor, esse mesmo nome que aparece aqui embaixo. Aqui era para entrar a sigla do documento, e aqui embaixo, aí sim, eram para entrar as variáveis vindas do workflow. Nesse caso aqui, a sigla do procedimento, e depois a informação de se pode ou não, e ele botou aqui o sim, e qual é o valor. Ele botou aqui 123,45. Então, era isso que eu queria mostrar. Espero que tenham gostado e até a próxima.